Boa tarde a todos. Um é alto demais e o outro é baixo de menos, né? Mas tá tudo certo. Então, gente, que delícia estar aqui, que tarde gostosa, mesmo com um friozinho lá de fora, mas aqui dentro o coração tá bem quentinho, né? E hoje a gente trouxe como um tema muito interessante. Muitas vezes a gente abre o livro e esquece de ver a introdução. E hoje nós vamos falar da introdução do livro nada mais, nada menos do que o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos compreender que essa introdução é para nós, em particular, para toda a humanidade. Uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias, seja na vida privada, seja na vida pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. Então nós pedimos, queridos amigos, queridos irmãos, que a luz do Mestre Jesus chegue até nós, restaurando a nossa força, estabelecendo em nós a nossa capacidade de lutar pelas nossas conquistas e nos cobrindo de proteção e amor, tornando a nossa caminhada mais tranquila, mais leve, mais serena. E assim, antes da gente começar no tema, eu trouxe uma palavra de um livro, mas antes disso, uma frase de Jesus, que neste momento em que estamos vivenciando, é muito importante. Então Jesus fala, Evangelho e paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Jesus. Então Jesus nos convida a essa paz interior. Ele nos convida a esse momento de paz. E para iniciar, então, agora, né, trouxe da obra Nosso Livro, do nosso querido Chico Xavier, aonde ele fala o seguinte, o problema da paz é questão de fraternidade, em todas as latitudes. O Evangelho do Cristo constitui o manancial divino, em cujas correntes de água viva pode o coração renovar-se para a vitória do legítimo entendimento. Ora pelos que te odeiam, serve sem guardar retribuição. Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz da abnegação em favor dos que te cercam e segue, de ânimo robusto para adiante. Criamos em torno de nós a atmosfera de ordem ou perturbação, quanto incentivamos a seara de trigo ou suportamos por relaxamento a colheita compulsória de ervas daninhas. O grande médico e sublime renovador do mundo ainda é o Cristo, que revelou o mistério do sacrifício pessoal por lição. Essa lição inesquecível de ressurreição e triunfo. Olha que maravilha essa mensagem de Jesus, né? E aí, entrando no nosso tema de hoje, a gente olhando a introdução desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos observar que ela pode, né? Ela foi dividida em 5 partes. Então, ela tem 5 matérias, 5 itens importantes. O primeiro, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última, o ensino moral, permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se,
por mais diferente que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque, na maioria delas, se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um de nós, que existe o nosso autoconhecimento. Então, para a humanidade em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar. Uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo dessa obra maravilhosa. Todo mundo admira a moral evangélica, todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade, mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram, ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo, poucos a estudam, poucos vão nas entrelinhas para buscar realmente e tirar as consequências dessas palavras. A razão disso está, em grande parte, nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por obrigação. Quantos ainda, Quantos de nós ainda faz o evangelho, mas faz mais porque tem aquele hábito, mas sem aquela razão essencial do estudo, aquela razão em que a gente precisa olhar para dentro de nós e verificar o que está acontecendo, o que eu posso modificar, como eu posso mudar essa minha postura. E assim a gente vai compreendendo que esses preceitos morais, espalhados no texto, misturados nas narrativas, passam despercebidas. Torna-se impossível aprender o conjunto e fazê-lo objeto da leitura e meditação separada. Quantas vezes, quando a gente lê o Evangelho, naquele dia em que a gente mais necessita, a gente até fala assim, gente, parece que isso aqui escreveu hoje. Parece que escreveu para mim. É porque naquele momento a gente estava prestando atenção naquela leitura. Então Kardec entendeu que deveria deixar de lado os aspectos que provocam divergências e polêmicas e estudar, à luz da doutrina, os ensinos morais de Jesus. Ele escreveu, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo trata do estudo moral de Jesus, à luz dos esclarecimentos que o Espiritismo traz das leis divinas. Kardec agrupou as máximas do Cristo descritas pelos evangelistas, conforme o tema abordado, de maneira que umas se deduzissem às outras, tanto quanto possível. O objetivo de Kardec era pôr as máximas de forma mais clara possível, com as interpretações espíritas. Também quis destacar o desenvolvimento das consequências na aplicação dos ensinos de Jesus, nas mais diferentes situações da vida, do cotidiano, do dia a dia, demonstrando assim que a sua vivência está dentro da capacidade de cada um de nós. Nesse mundo em que vivemos, por mais difícil que seja
a experiência em que estamos passando no momento. E assim, né, essa doutrina, ela vai aos pouquinhos nos mostrando, nos dando força, nos dando coragem, para que nós possamos caminhar em frente, para que nós possamos vivenciar e ultrapassar todas as dificuldades que encontramos. O estudo do Espiritismo nos faz compreender que ele é a chave para o entendimento dos ensinos de Jesus. Nessa introdução, Kardec justifica a não citação dos nomes dos médiuns nas mensagens publicadas. Porque o que é mais importante? É a mensagem. É a mensagem trazida. Porque muitos deles são espíritos superiores. Então não precisa de ter um nome. Porque se a gente falar nome, por enquanto eu estou Maria Antônia. Eu não sou a Maria Antônia. Então, dessa forma, nós somos o quê? Aquele espírito imortal. Estamos aqui todos juntos, buscando uma evolução moral. Então, Kardec recomenda que esse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, é para todos. É uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias, repetindo novamente, pública e privada, ou privada e pública. Primeiramente eu vou estudar, primeiramente eu vou compreender, para depois eu vou passar para frente. Então vale o esforço de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, do início ao fim. E quando terminar, recomeçar novamente. E assim, aos pouquinhos, nós vamos compreendendo toda essa moral. Então nós vamos compreendendo que diferentes situações nossas do dia a dia, não é que as situações vão, de repente, sumir, as dificuldades, mas nós vamos estar mais fortalecidos em todos os momentos de nossa vivência. Porque onde estiverem, Jesus falou, reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, nessa certeza da presença de Jesus, na certeza dessa presença física, a gente pode dizer assim, né? Porque às vezes a gente olha um para o outro e fala, nossa, mas quantas cadeiras vazias? Será que estão vazias? Será que em algum momento a gente vai estar aqui presente fisicamente, e em outro momento vamos estar sem esse corpo físico? Então Jesus está conosco em todos os momentos da nossa caminhada, e que nós pedimos, né? Jesus, fortaleça cada um de nós, para que possamos seguir esses ensinamentos valiosos. Que assim seja. Boa semana a todos.